Oi, gente. Nunca pensei que fosse escrever algo assim, mas preciso de uma opinião externa, porque às vezes acho que estou exagerando. E às vezes acho que estou sendo feita de boba. Eu namoro Daniel há quase 2 anos. Quando a gente começou a sair, ele sempre foi divertido, cheio de energia, aquele tipo de pessoa que anima qualquer roda de amigos. Uma das coisas que mais me atraíram nele foi justamente o senso de humor. Ele tinha sempre uma piada pronta, sempre encontrava um jeito de me fazer rir mesmo quando eu estava mal. No início, isso era maravilhoso. Só que, com o tempo, esse humor foi se transformando em algo diferente, as tais pegadinhas. No começo eram pequenas coisas bobas, tipo trocar o açúcar pelo sal no meu café, esconder meu celular para eu procurar desesperada, ou me assustar quando eu entrava em um cômodo escuro. Eu até ria, mesmo quando ficava meio irritada. Pensava, é só o jeito dele. Melhor rir do que brigar. Só que depois essas brincadeiras foram ficando mais pesadas. Teve um dia que eu estava atrasada para o trabalho e já super estressada. Quando fui calçar meu sapato, percebi que ele tinha colocado papel higiênico molhado dentro. Ele começou a rir tanto que quase caiu no chão. Eu fiquei furiosa, porque tive que trocar de sapato correndo e quase perdi o ônibus. Ele me abraçou depois e disse: "Vai, amor, não fica brava. É só uma brincadeirinha." Eu tentei levar na esportiva, mas aquilo me irritou de verdade. Outro episódio foi ainda pior. Eu tinha uma entrevista de emprego super importante, estava nervosa, e quando abri minha bolsa no meio do caminho percebi que ele tinha colocado dentro um monte de confete colorido e uma buzina de brinquedo. Resultado, na recepção da empresa, quando fui tirar meus documentos, saiu confete para todo lado e a buzina fez um barulho horrível. Ele achou hilário, mas eu queria chorar de vergonha. Conversei com ele naquela noite. Disse que não achava graça, que certas coisas passavam do limite. Ele riu e respondeu: "Mas amor, todo mundo precisa de leveza. Você se estressa demais. Eu só quero que você ria." A questão é que eu não estava rindo. Com o tempo, percebi que eu comecei a ficar ansiosa perto dele, como se estivesse sempre esperando a próxima piada. Às vezes eu entrava em casa e já ficava tensa, imaginando o que ele teria aprontado dessa vez. Não é assim que um relacionamento deveria ser, certo? Um detalhe importante: quando estamos com amigos, ele faz questão de contar essas brincadeiras como se fossem as melhores histórias do mundo. E todo mundo ri, diz que ele é engraçado demais, que eu sou sortuda por ter um namorado tão divertido. Isso só me faz sentir mais isolada, porque parece que só eu vejo o lado negativo. Eu gosto de rir, juro que gosto. Mas será que sou eu que não tenho senso de humor suficiente? Será que eu estou exagerando? Estou começando a sentir que existe uma linha muito tênue entre brincar e humilhar. E não sei se o Daniel consegue perceber essa diferença. Depois da conversa que tivemos sobre as brincadeiras, eu realmente achei que o Daniel fosse mudar. Durante uma semana, ele até ficou mais tranquilo. Eu pensei, pronto, ele entendeu. Talvez agora as coisas melhorem. Mas foi exatamente o contrário. Na segunda semana, ele voltou com tudo, só que dessa vez as pegadinhas ficaram ainda mais elaboradas. Ele começou a gravar vídeos para postar nos stories do Instagram. O pior é que os amigos dele achavam tudo genial e comentavam, rindo muito, o que só incentivava mais ainda. Teve um dia que eu estava no banheiro me arrumando, e quando liguei o secador de cabelo, ele tinha colocado farinha no filtro. Resultado, fiquei com o cabelo e o rosto todo cobertos de pó branco. Ele entrou no banheiro com o celular na mão, filmando e gritando: "Pegadinha da Bia. Olha isso, galera!" Rindo sem parar. Eu fiquei tão constrangida. Pedi várias vezes: "Daniel, para de filmar, por favor." Mas ele só ria mais. Naquele momento, eu não sabia se chorava ou gritava. Acabei trancando a porta e lavando meu cabelo de novo. Atrasei um compromisso importante por causa disso, mas ele achou que estava arrasando. Eu comecei a me perguntar: será que isso é falta de respeito? A situação piorou em um jantar que organizei na minha casa. Convidei alguns colegas de trabalho, porque queria um clima descontraído fora do escritório. Eu preparei a comida com carinho, estava nervosa para tudo dar certo. No meio da noite, quando todo mundo já estava à mesa, Daniel serviu uma garrafa de vinho que parecia perfeita. Só que, quando abriram, não era vinho, era suco de uva misturado com vinagre. As expressões das pessoas foram horríveis. Alguns tentaram rir, mas deu para sentir que ninguém achou realmente engraçado. Eu fiquei com tanta vergonha, parecia que tudo que eu tinha preparado com cuidado tinha sido destruído por uma piada sem graça. Quando todo mundo foi embora, eu encarei o Daniel.
Por que você fez isso? Você sabe que esse jantar era importante para mim. Ele respondeu rindo. Ah, amor, relaxa. Eles vão lembrar dessa noite pro resto da vida. Eu só quis quebrar o gelo. Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei rolando na cama, olhando pro teto, com uma sensação estranha no peito. Comecei a pensar se eu estava realmente vivendo um relacionamento saudável. Na semana seguinte, aconteceu algo que mexeu ainda mais comigo. Eu estava chegando do trabalho, cansada, e ele tinha escondido uma caixa de baratas de plástico dentro do meu guarda-roupa. Quando abri a porta, quase tive um ataque. Gritei tão alto que os vizinhos devem ter escutado. Ele apareceu correndo com a câmera na mão, rindo como se fosse a melhor coisa do mundo. Eu comecei a chorar de verdade, e ele ficou confuso. Amor, calma. São só de plástico. Olha aqui. Mostrou rindo. Mas eu não conseguia parar de tremer. Eu odeio insetos, e ele sabia disso. Aquilo não foi uma brincadeira qualquer. Aquilo foi crueldade. Naquela noite, falei sério com ele. Daniel, eu não aguento mais. Você precisa entender que não tem graça me colocar em situações humilhantes. Isso não é leveza, não é diversão. É desrespeito. Ele ficou sério por uns segundos, mas logo depois respondeu: Beatriz, você está exagerando. Isso tudo é só diversão. O problema é que você leva a vida séria demais. E foi ali que algo acendeu dentro de mim. Será que ele realmente acredita que eu sou o problema? Será que eu não sei mais diferenciar o que é brincadeira e o que é abuso emocional? Desde aquele dia, comecei a me perguntar se, sem perceber, eu estava vivendo algo que poderia ser chamado de gaslighting. Depois daquela noite das baratas de plástico, eu passei dias estranhos. Sabe quando você anda pela casa em silêncio, tentando não chamar atenção, só para evitar conflito? Era assim que eu me sentia. Cada vez mais tensa, como se vivesse numa espécie de campo minado. O problema não eram só as pegadinhas. Era o jeito que o Daniel reagia quando eu dizia que aquilo me machucava. Ele nunca pedia desculpas de verdade. No máximo, soltava um "ah, não era minha intenção, você leva as coisas a sério demais." Sempre colocando a culpa em mim. E eu, aos poucos, comecei a acreditar nisso. Um dia, comentei com a minha amiga Renata sobre tudo o que estava acontecendo. Eu não costumo abrir minha vida pessoal, mas precisava desabafar. Ela me ouviu com atenção e disse: Bia, isso não soa saudável. Ele não respeita seus limites. Eu tentei defender o Daniel, mas ele é divertido. Eu é que sou muito séria, acho. Ela me interrompeu. Não. Uma coisa é brincar. Outra é te humilhar ou te expor, ainda mais sabendo quanto isso te incomoda. Você já pensou que ele pode estar te manipulando? Aquela palavra ecoou na minha cabeça. Manipulando. Naquela semana, mais uma vez ele armou uma pegadinha, dessa vez com meu notebook. Eu estava terminando um relatório do trabalho, algo super importante, e quando fui abrir o arquivo final, no lugar do texto havia só uma imagem da minha cara dormindo, que ele tinha tirado escondido. Ele riu tanto, mas eu fiquei desesperada. O arquivo original estava salvo numa pasta escondida, claro, e ele revelou depois, rindo. Mas eu quase tive um ataque de pânico achando que tinha perdido tudo. Quando eu explodi e gritei: Daniel, você não pode brincar com meu trabalho. Isso é sério. Ele respondeu friamente: Bia, você enlouquece por qualquer coisa. Eu estava tentando te divertir. Você devia me agradecer por aliviar sua tensão. Aquilo me desarmou. De repente, eu comecei a pensar: será que ele tem razão? Será que eu sou mesmo exagerada? A cada vez que eu reclamava, era sempre a mesma narrativa. Eu não sabia rir, eu não sabia relaxar, eu estava me tornando chata. Aos poucos, comecei a duvidar da minha própria percepção. Um exemplo claro aconteceu em um churrasco na casa de amigos. Ele contou a história do vinho com vinagre como se fosse o ápice da comédia. Todos riram, até eu acabei rindo nervosamente, porque não queria parecer mal-humorada. Mas, por dentro, eu só pensava: ninguém imagina o quanto eu chorei naquela noite. Depois da festa, no carro, tentei falar com ele. Daniel, quando você conta essas histórias, eu fico mal. Porque foram momentos difíceis para mim. Ele segurou minha mão e disse sorrindo: Amor, você precisa aprender a rir de si mesma. A vida é curta demais para drama. E eu me calei. Mas, sozinha em casa, comecei a pesquisar sobre relacionamentos tóxicos, gaslighting, brincadeiras que viram abuso emocional. Cada artigo que eu lia parecia descrever exatamente o que eu estava vivendo. Essa sensação de não confiar mais em mim mesma, de achar que talvez eu fosse o problema,
enquanto, no fundo, era ele quem ultrapassava todos os limites. Eu ainda amava o Daniel. Eu lembrava dos bons momentos, das risadas sinceras, dos abraços carinhosos. Mas, ao mesmo tempo, sentia que estava me perdendo. O que mais me assustava era a possibilidade de estar presa em um ciclo. Ele fazia algo que me machucava, eu reclamava, ele me convencia de que eu estava errada, e eu acabava acreditando. E, para ser sincera, uma parte de mim começou a ter medo do que viria a seguir. Eu não sei exatamente em que momento percebi que estava no meu limite. Talvez tenha sido depois da pegadinha com o notebook, ou quando ele filmou minha reação com as baratas de plástico. Ou talvez tenha sido a soma de tudo, cada detalhe corroendo minha paciência e, mais ainda, minha confiança em mim mesma. Mas o estupim aconteceu em um domingo à tarde. Nós íamos receber meus pais para um almoço. Eu estava animada, porque fazia tempo que não os via. Passei a manhã inteira preparando a comida, arrumando a mesa, cuidando de cada detalhe. Eu queria que eles se sentissem bem, acolhidos. Quando finalmente estávamos sentados, Daniel trouxe uma travessa coberta com uma tampa de vidro. Ele colocou bem no centro da mesa e, com aquele sorriso maroto, disse: "Esse é o prato especial do dia." Eu já senti um frio na barriga. Abri a tampa devagar e, para meu choque, dentro havia um monte de minhocas falsas misturadas com salada. Minha mãe arregalou os olhos, meu pai fez uma cara de nojo e eu fiquei completamente sem chão. Daniel começou a rir, achando que seria a melhor piada do mundo. "Relaxem, gente. É só brincadeira", ele dizia, gargalhando. Mas ninguém riu. O clima ficou pesado. Meus pais ficaram visivelmente desconfortáveis. E eu? Eu queria desaparecer. Depois que eles foram embora, eu finalmente explodi. "Chega, Daniel. Você não entende. Isso não é engraçado. É humilhante, é constrangedor, e eu não vou mais aceitar." Ele ainda tentou se defender. "Amor, você leva tudo a ferro e fogo. Era só uma piada. Seus pais vão rir disso depois." Eu respirei fundo e respondi, pela primeira vez sem tremer: "Não, não vão. E mesmo que rissem, não importa. Porque eu não estou rindo. Eu estou cansada de viver esperando quando será a próxima vez que você vai me expor ou me ridicularizar. Isso não é amor, Daniel. Isso é egoísmo." Ele ficou em silêncio, coisa rara para ele. Naquela noite, dormimos em quartos separados. E foi nesse silêncio que eu entendi que não dava mais. Nos dias seguintes, comecei a planejar minha saída. Conversei com a Renata, que me apoiou sem hesitar. Ela até me ofereceu um quarto temporário na casa dela. Arrumei minhas coisas enquanto Daniel estava no trabalho e deixei um bilhete curto. "Não é que eu não saiba rir, Daniel. É que você nunca soube respeitar. Eu espero que um dia você entenda a diferença." Foi doloroso, não vou mentir. Eu chorei, duvidei, quase voltei atrás. Mas cada vez que pensava nas situações pelas quais passei, percebia que não era exagero, não era drama, era falta de respeito. Hoje, olhando para trás, entendo melhor o que vivi. Sim, houve momentos bons. Mas as brincadeiras dele não eram inocentes, eram formas de controle, de diminuir minha voz, de me fazer acreditar que eu era fraca por não achar graça naquilo. Eu aprendi, da maneira mais difícil, que amor sem respeito não se sustenta. E, sinceramente, não sei se o Daniel algum dia vai perceber isso. Mas eu percebi. E isso basta.